Pai celestial. É verdade, Pai, tudo é possível. E nós somos testemunha disso. Que tudo é possível para aquele que crê. Porque o Senhor é o que sustenta e o que capacita para que aconteça a vitória, Pai. Há muitos testemunhos aqui de coisas que, se o Senhor não tivesse intervido, já não estariam mais aqui. Mas a sua graça foi misericordiosa e teus filhos estão felizes porque o Senhor tem os sustentado. E nós te agradecemos, Pai. E mais este domingo, neste culto de ceia, que é um marco de vitória, nós queremos, Pai, realmente comemorar a vitória que tem dado o Senhor por nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Louvado seja Deus. Sempre é um privilégio poder estar aqui com vocês. É uma honra poder estar junto com vocês aqui para adorar a Deus, sentir esse calor espiritual que a gente vê que emana de cada um de vocês, amém? Vocês são realmente um povo especial, um povo que louva a Deus e louva a Deus de coração. E isso é maravilhoso. Então, coube a nós estar aqui, né? O pastor Davi está lá no Pará. E nós viemos aqui para fazer a parte de ministrar a ceia e estar com vocês, amém? Convido vocês a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Eu falei ontem ali em Ronda Alta esse mesmo assunto e estava orando, buscando em Deus, mas não saiu de mim esse mesmo tema. Eu creio que Deus quer falar conosco também nesta mesma linha, amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Vamos orar. Pai celestial, esta é a tua palavra. Nós, como pobres mortais, não podemos fazer mais do que ler. Só o Senhor tem poder e domínio sobre a palavra para vivificar ela em nossos corações, e nós rogamos que o Senhor assim o faça, para que isso seja uma bênção na vida de teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. O tema que eu quero falar nesta tarde, podemos dizer, né? Não é noite ainda, é rastros fundos no caminho, ou fundos rastros, né, no caminho. Nós sabemos que um caminho sempre ele inicia por um carreiro, né, um carreirinho, e aquilo depois vai se tomando forma até que realmente se estabeleça um caminho por onde sabe que aquilo leva a um endereço. E os primeiros a iniciar aquele caminho são mais provados. Eles passam por dificuldades maiores. É como diz o ditado, né? Aqueles que abrem picada. Porque aquele que está abrindo uma picada, ele não conhece o que tem na frente.
Nunca ninguém passou por ali. Então, há perigos que são desconhecidos. Há locais que vai ser necessário realmente uma estratégia para saber como contornar aquilo e seguir adiante. E os primeiros, eles têm que ter mais disposição para enfrentar aquilo. E quando nós olhamos na caminhada da vida eterna, nós vamos ver que Deus teve os iniciantes. E podemos citar aqui o nosso pai Abraão. Abraão é chamado na Bíblia de nosso pai na fé. Ele foi chamado por Deus. Eu quero que vocês vão ouvindo a palavra e você vai relacionando isso à tua caminhada. Porque assim como cada um desses heróis da fé tiveram uma jornada, uma caminhada, hoje é o meu dia, é o seu dia. Hoje é nós que estamos caminhando. Um dia foi eles, mas hoje é nós. E hoje nós estamos em uma caminhada decisiva, porque é o final de todas as coisas. É o encerramento de todo o plano de Deus aqui na terra, para arrebatar a sua noiva e então trazer juízo sobre o pecado e o pecador e estabelecer um novo reino. Um reino que não terá mais decepção, não terá mais frustração, mas um reino eterno, aonde será governado unicamente por Cristo, o nosso Senhor. Então você hoje está aqui, você hoje está caminhando, e quando o diabo ele tenta pressionar a você a se desvalorizar, porque aí é onde nós devemos vigiar, porque o diabo ele trabalha em dois extremos. Um caminho, ele existe três linhas. É a sarjeta da esquerda, a sarjeta da direita e o centro do caminho. As sarjetas, tanto da esquerda como da direita, é onde corre o lixo. É onde se deposita coisas podres. Mas o centro do caminho é onde o viajante segue para chegar ao seu destino. Assim é no natural e assim é no espiritual. E no caminho da vida eterna, você vai encontrar que existe a extrema esquerda, a extrema direita, mas o centro é o caminho da vida eterna. A sarjeta da direita, a sarjeta da esquerda, não é o caminho da vida eterna. Ali é onde param os viajantes que desistem da caminhada. Eles caem na beira do caminho. Mas o caminho, o centro, é o que leva realmente para a vida eterna. Por isso, você tem que estar decidido a nunca sair nem para a esquerda, nem para a direita. Mas se tivermos que cair, porque ninguém está livre de cair, então que caiamos no centro do caminho. Porque se nós cairmos no centro do caminho, um viajante terá que passar por ali e nos levantar, porque estaremos impedindo a passagem de outro. E alguém vai passar por ali e vai nos dar a mão para que nos levante. Mas se você vai para a direita, vai para a esquerda, você ficou fora daquele caminho central. Entende? E ali então, você passa nas rodovias e você vê muitas vezes aquelas casinhas feitas de lona. São moradores que não têm um destino e vão simplesmente se encostando na beira do caminho. E o profeta conta a experiência que ele teve certa vez de um mendigo que chegou até a casa dele com muita fome e bateu palmas, por certo. O profeta veio para ver quem era e aquele mendigo disse que estava com fome e pediu um pedaço de pão. Então o profeta conta que ele foi lá dentro, preparou-lhe um prato de comida e trouxe para o mendigo.
Enquanto o mendigo comia, o irmão Branham começou a conversar com ele e perguntou: para onde você está indo? E ele disse, primeiro o irmão Branham disse: de onde você vem? E o mendigo levantou a cabeça, estava comendo, levantou a cabeça e disse: de lugar nenhum. Aí o profeta fez uma segunda pergunta: e para onde está indo? Ele disse: para lugar nenhum também. Essa é a vida de muitos. Não sabem de onde estão vindo e não têm um destino para onde estão indo. Qualquer beira de caminho para eles é lugar para ficar. Mas aqueles que realmente foram chamados, eu quero que vocês meditem nisso, foram chamados por revelação. Porque alguém pode ser chamado por uma concepção, um convencimento, mas não uma revelação. E você vai ver, você pode dizer: como eu posso saber se eu fui chamado por revelação ou por um convencimento? Você vai ver no decorrer dessa mensagem, você vai se identificar realmente de que forma você foi chamado. Porque aqueles que foram chamados por revelação, esses jamais desviarão do seu destino. Lembra quando Pedro estava e os discípulos ali com Jesus, e Jesus perguntou para eles: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: mestre, alguns dizem que você é João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E outros dizem que o Senhor é um dos profetas do Velho Testamento, ou do passado, melhor dizendo. Aí Jesus olhou, porque primeiro ele diz: quem dizem os homens que eu sou? Veja que os homens não tinham convicção de quem era Jesus. Aí Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou isso, Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E o que foi a próxima afirmação de Jesus? Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que é a pedra que Jesus estava falando? Revelação. Sobre esta pedra, porque veja que Jesus estava falando sobre qual era o contexto? Revelação. Você, Pedro, foi revelado por meu Pai, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. E ele confirma, termina dizendo assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem que as portas do inferno não prevalecem? Contra aqueles que têm revelação. Está entendendo? Por isso que eu disse que aquele que vem por um convencimento, ele para. Mas aquele que vem por revelação, porque você diz: qual é a diferença de convencimento e revelação? Convencimento é algo que convence a tua memória, a tua inteligência natural. Alguém chega, pega a Bíblia, abre para uma pessoa e mostra algo, e a pessoa diz: sabe que é verdade? É isso mesmo. E ele simplesmente, intelectualmente diz: eu acho que eu vou caminhar por aí também. Mas aquele que é revelado, não é aqui, desce aqui embaixo. Uma vez, alguém foi visitado por um irmão da mensagem. Uma pessoa de uma denominação foi visitado por um crente da mensagem. E o irmão da mensagem pegou a Bíblia e explicou para aquele denominacional que o batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nunca houve na história da Bíblia alguém batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele irmão denominacional observou, foi
conferindo as escrituras e viu. E Deus revelou, não convenceu, revelou aquilo lá na alma dele. E ele simplesmente disse: eu quero esse batismo. Por quê? Muitas pessoas são convencidas, não reveladas. E muitos convencidos não tomam a decisão. Por quê? Ah, mas se eu tomar essa decisão... Eu me lembro uma vez, uns ouvintes do rádio escreveram uma carta, na época que escreviam carta ainda. E eu fui visitar eles no interior, e ali estava o casal, e a irmã, ela estava bem mais decidida. Mas o irmão, ele tinha entendido também. E eu expliquei para eles tudo pela Bíblia. E a irmã estava querendo batizar. Mas ele meio que segurando as coisas. E eu voltei, depois dali um tempo, outra vez visitar eles. Quando eu cheguei lá, sabe o que tinha acontecido? Ele morava lá na roça. Nem igreja não tinha. Mas o pastor dele, quando soube que eles estavam planejando ser batizado corretamente, deu um cargo de diácono para o homem, lá no mato. Nem igreja tinha. Aí eu cheguei lá, daí ele disse: olha, eu não vou poder me batizar, porque agora o pastor me colocou de diácono. Está vendo a diferença? Se ele tivesse sido revelado, ninguém seguraria o homem. Mas ele só foi convencido. Mas aquele irmão denominacional, ele não foi convencido, ele foi revelado. E ele decidiu e disse: eu quero o batismo em nome do Senhor Jesus. Aí o pastor dele soube. E foi lá na casa, mandou uns irmãos, melhor dizendo, ir lá visitar ele e disse: vai lá e tira da cabeça daquele homem esse negócio de batizar em nome de Jesus. O que ele está pensando? E os irmãos da igreja dele chegaram lá e começaram a conversar com ele, e logo entraram no assunto. Irmão, nós viemos aqui para tirar da sua cabeça esse assunto de batismo em nome de Jesus. Esse assunto de profeta, essas coisas que você está crendo. Aquele irmão deu uma risadinha e olhou para eles e disse: vocês vieram tarde demais. Porque não está mais na minha cabeça. Está no meu coração. Aleluias! Isso é revelação. Aleluias! Aí é o que Jesus disse: sobre esses as portas do inferno não prevalecem. Não há demônio que possa segurar. Tem lutas? Tem problemas? Tem. Mas você suporta. Você vai adiante. Nada pode te barrar. Então, como aquele homem disse para o profeta disse: de onde você vem? De lugar nenhum. Para onde vai? Para lugar nenhum também. Ou seja, não tem uma convicção. Mas aqueles que realmente têm revelação, eles têm uma missão. Eles colocaram os olhos em algo e nada vai fazer eles desviar os olhos. Como eu disse, se cair, cai na estrada, esperando por alguém que vai passar ali e vai dizer: irmão, dá a mão aqui, vamos em frente, vamos caminhar. Não vai parar e fazer uma barraquinha na beira da estrada e dizer: eu vou ficando por aqui mesmo, eu já andei muito tempo nessa mensagem, eu vou dar uma parada. Não existe essa palavra parar no vocabulário de um cristão. Não existe. Então veja vocês, mas como eu disse, esses irmãos lá do passado, eles tiveram que abrir picadas. Lemos aqui em Hebreus 12, que hoje nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos a Bíblia e testemunhos de pessoas que caminharam por este caminho. Quando a gente chega numa determinada situação difícil na jornada, você tem a Bíblia que diz que é para passar por ali, e você tem testemunhos de homens e mulheres que um dia chegaram naquela dificuldade, mas que venceram. E você faz o quê? Você se agarra naquele testemunho e você diz: se Deus foi com aquele irmão, Ele será comigo.
Mas quando nós olhamos para Abraão, pense você, hoje nós sabemos que tudo que Abraão passou, como ele foi chamado, a luta que ele teve no próximo etapa da vida, como Deus interviu para ele vencer, a outra luta e o que Deus fez para ele vencer a luta. Por que nós sabemos? Porque nós estamos olhando de frente para trás, vendo a jornada que Abraão fez. Mas quando Abraão foi chamado, ele não sabia o que ele iria enfrentar no caminho e nem como ele iria vencer, porque ele estava olhando de trás para frente. Quando você vai fazer uma viagem por um lugar que você nunca foi, você não sabe o que tem pela frente. Você simplesmente vai com mais atenção. Aí você vê, pensa, se põe no lugar de Abraão. De repente ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele e diz: Abraão, saia da tua parentela, vem caminhar comigo e eu te darei um filho. Vocês já estão há muitos anos casados, você e Sara, e nunca puderam ter filhos, mas eu vou dar um filho para vocês. E mais, através desse filho, você vai ser pai de uma grande nação. Agora, se coloca no lugar de Abraão. Nunca ninguém tinha caminhado por aquele caminho. Aí ele chega pelos seus parentes e diz: olha, meu pai, minha mãe, irmãos, primos, eu estou me despedindo de vocês. Vai para onde? Eu vou peregrinar. Mas por qual caminho? Não sei. Mas como isso? O que aconteceu? Deus apareceu para mim e me disse para mim caminhar com Ele. Eu penso que a próxima pergunta, irmão Natanael, a próxima pergunta foi: qual é o nome desse Deus que apareceu para você, Abraão? Não sei. Aí que eles foram à loucura, porque eles estavam, irmão, cheios de deuses havia. E todos os deuses que eles tinham nome. Abraão, você está louco mesmo? Você disse que vai caminhar, viajar, perguntamos para onde, você não sabe. Agora você diz que Deus apareceu para você e te chamou para viajar. Pergunta o nome desse Deus, você não sabe qual é? Se fosse pelo menos o nosso Deus Baal, o nosso Deus não sei o quê, o outro, o ciclano, esses são deuses que nós conhecemos. Mas agora você fala que um Deus que não tem nome? Mas veja, Abraão, irmãos, não tinha tido um sentimentozinho, eu acho que Deus falou comigo. Irmão, ele sabia que Deus tinha falado. É isso que eu chamo revelação. Ele sabia. Agora, ele podia não saber explicar, mas ele sabia que Deus tinha falado com ele. É o que acontece contigo muitas vezes. Você chega em momentos e você não sabe como explicar, mas você sabe, Deus me chamou. Há momentos de lutas, porque ninguém de nós aqui, irmãos, vai dizer que a nossa vida é só campo de flores, ou é só campinas e montanhas. Tem vales, tem momentos escuros que você não pode, não vê o sol. Mas tem uma coisa, você sabe o que está fazendo. Pastor Febrônio conta que quando lá no tempo, quando ele iniciou o ministério, antes dele ter aquele gurgelzinho ainda, há muitos anos atrás, ele saía, pegava o ônibus quando ele ia visitar irmãos ou batizar irmãos que mandava carta, e o ônibus ia até um determinado lugar e dali para frente não tinha mais ônibus. E ele tinha que tirar no pé. E ele disse que certa vez, ele tinha lugar que ele entrava, e já era noite, e a mata ali cobria, ficava escuro. Mas o que tinha que fazer? Seguir caminhando. E às vezes ele disse que lugares onde tinha aquelas retas enormes, olhava, o caminho sumia para frente, até onde os olhos via, e depois tinha mais. Mas ele disse que ele tinha uma estratégia para não se sentir desanimado, porque quando ele olhava cansado,
e olhava para frente e não via o fim da estrada. Ele disse que a estratégia dele era olhar para o bico do sapato, porque ele ia caminhando e olhando para o bico do sapato. Porque se ele ficasse olhando para ver muito longe, já estava cansado, desanima. Mas olhava para o bico do sapato e ia caminhando, caminhando, caminhando. Quando via, chegava. É isso. O que isso significa para nós? Se ficarmos olhando a luta, a pressão daqui, isso nos desanima. Olhe para o bico do sapato, olhe para a recompensa, olhe para o alvo e siga caminhando. Quem caminha chega. Aleluias. E Abraão saiu caminhando. Ele não sabia, irmão, as lutas que ele ia enfrentar. Mas cada luta que ele chegava era como uma barreira que fechava diante dele. E ele parava. E você não pense que o diabo não vinha na mente dele. Está vendo? Você está enganado. Você se emocionou. Você achou que foi Deus. Foi algo da tua cabeça. Você dormiu, teve um sonho. Mas quando Abraão olhava para dentro dele, algo dizia assim: eu posso não saber explicar o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que eu tive um encontro com Deus. E quando ele menos esperava, irmãos, aquele problema se abria e ele vencia aquela etapa. E aí ia ficando cada vez mais fácil. As lutas mais difíceis, mas a vitória mais fácil. Como assim? A luta mais difícil, mas vitória mais fácil. Porque agora ele estava colecionando experiência. E quando ele chegava diante de uma situação, e o diabo tentava dizer: olha, você não vai conseguir passar por essa. Ele olhava para trás e dizia: eu passei por aquela, aquela, e não tinha como passar. E não fui eu, foi Deus. Então ele me dará a vitória mais dessa vez. Aleluia. E ele se animava e ele ia em diante. E ele foi indo, irmãos, até que chegou o filho da promessa. E aí, imagine você, irmão, quando Abraão agora olha para os seus braços e vê o menino, o pequeno Isaac. Eu penso que naquela hora Abraão pensou assim: minhas lutas terminaram. Eu consegui alcançar o alvo, tudo agora está bem. Mas quando ele menos esperava, porque assim é a vida, irmão. Às vezes você vence, você está no pico da montanha, mas daqui a pouco você enfrenta outra pressão. E aquilo vem, parece que para arrancar tudo. Eu sei que Deus está falando essa noite. Mas tem uma coisa. Você olha para dentro de você. E algo lá dentro diz: eu sou o chamado. Eu sou o chamado. Aleluia. O diabo vem na mente e diz: olha, abandona, desista. Você diz: olha, mesmo que eu quisesse, eu não tenho como abandonar. Eu não sirvo para o mundo, eu não me vejo no mundo. Porque algo aconteceu realmente. Você não sabe explicar. Você está vendo que você foi predestinado? Você está vendo que você foi revelado? Porque essa é a característica de um revelado. Alguém que foi convencido, irmão, é diferente. A pressão vem e ele: porque não vale a pena. Ué, fulano, por que você não vai mais na igreja? Porque fulano fez isso para mim, eu não quero mais saber. Não, isso não é característica de quem foi revelado. Porque às vezes você fala: fulano parou, desviou porque aconteceu tal e tal coisa na vida dele. E aquilo foi muito forte e ele parou. Não foi por causa daquilo que ele parou. Não, foi, eu sei que foi. Não foi. Por que não foi? Porque outros passaram pelo mesmo problema, ou por problemas piores, e não pararam. Mas então por que parou? Porque a fé dele estava edificado num lugar que não era a verdadeira revelação. Lembra que Jesus disse: a casa construída sobre areia
vêm os ventos, as tempestades, os rios, batem sobre a casa e ela cai. Mas a casa construída sobre a rocha, vem o quê? Ventos, tempestades e rios, bate sobre ela, ela não cai. Veja, a mesma luta que derruba uma, não derruba a outra. Mas por quê? Porque uma está sobre a rocha e outra está sobre a areia. Então isso é a prova que você foi chamado. Porque aquilo que fez alguns se escandalizarem e abandonarem a fé, tu também passou. Mas você não abandonou. Por quê? Porque a tua fé estava na rocha. Ah, mas eu senti momentos que eu pensei que eu não iria mais, então eu não sou predestinado. Espera aí. Elias também teve momentos de ir para baixo do pé de zimbro e pedir a morte. Mas a prova de que ele era chamado é que ele não morreu debaixo do pé de zimbro. Ele levantou e caminhou. Aleluia, é como eu disse, a nossa vida tem momentos difíceis. Mas nós não fazemos um barraquinho na beira da estrada e dizemos assim, vou ficar por aqui mesmo. Não, a gente simplesmente retoma, bate a poeira e vamos em frente. E quando Abraão achou que agora tudo estava bem, passei pelas lutas, fui aprovado, tenho um menino. De repente, Deus chama ele, Abraão, vem cá. Pois não, Senhor, toma Isaque, teu único filho, e sacrifica para mim. Aí Abraão, o que é isso, meu Senhor? Deus simplesmente disse, é isso. Isaque, meu filho, mas a promessa não era que através dele eu seria pai de uma nação? Agora o Senhor pede para me sacrificar meu filho. Por certo já veio na mente dele, isso são práticas dos deuses pagãos? E o Senhor não é um Deus pagão? Mas Abraão reconheceu, era a mesma voz. O que Abraão fez? Reuniu a lenha, preparou o fogo, convidou o menino e pegou os seus criados e lá foram eles, para o monte onde seria feito o sacrifício. Eu pergunto, se você pudesse voltar no tempo e chegar lá no caminho de Abraão, você conhecendo a história de Abraão como você conhece agora. Você conhece o final, tudo, mas Abraão não sabia o final ainda. Você dissesse a Abraão, quem é esse menino que está contigo? Ele diria, esse é o meu filho. E o que tem de especial nesse filho? Ah, é que através desse filho aqui, eu vou ser pai de uma grande nação. Mas o que tu está levando nos ombros? É lenha. Para que essa lenha, Abraão? Para sacrificar o menino. Aí você diria, mas Abraão, uma criança morta não pode ter geração? Como que é isso? Me explica. Ele diria, meu irmão, eu não sei te explicar, mas o que eu sei é uma coisa, eu serei pai de uma nação. É assim, irmãos. É assim a vida deles, e é assim a nossa vida. Eu não sei explicar o que eu estou passando, mas uma coisa eu sei, eu sou chamado. Eu fui chamado para a vida eterna, eu fui chamado para o céu. E você não pensa, irmão, que é só na tua mente que o diabo fala. O diabo é o mesmo. Ah, irmãos, enquanto Abraão caminhava com o coração doído, Satanás estava ali. Abraão, sabe, Deus desistiu de você. Não, Deus não desistiu de mim, não. Daí o diabo disse, como que não? Eu sei que Deus apareceu para você. O diabo vem e diz assim, eu sei que a mensagem é verdadeira, mas você não é um predestinado. E aí o diabo vai falando. O diabo, Abraão, eu sei que Deus falou contigo, não tem como esconder, tua esposa era estéril e vocês eram velhos, está aí a prova, mas Deus desistiu de você. Por quê? Olha, porque Ele pediu agora para você sacrificar o filho. Daí o diabo diz, sabe por quê, Abraão? Lembra aquela falha que você cometeu aquele dia? Foi por causa daquilo. Deus agora não olha mais para você.
Deus não vai ouvir mais tuas orações. E o diabo vai falando, irmão, e parece que ele está certo. Ele aponta as falhas e aponta fatos. Está aí, ó. Se Deus ainda continuasse contigo, não ia mandar matar o filho. Mas eu penso que Abraão, de repente, sacudia a cabeça. Para trás de mim, Satanás. O Deus que me chamou não pode voltar atrás. Aleluia. Abraão podia dizer assim: Satanás, o Deus que me chamou, sabia que eu não tinha condição de ter um filho, e me deu. Foi pela graça que ele me deu. O Deus que me chamou não olhou e disse assim: Abraão é perfeito, por isso eu vou dar um filho. Não, se fosse assim, tudo bem. Aí eu teria tido filho porque eu era perfeito. E como agora eu cometo falhas, então eu perderia o direito. Mas quando ele me prometeu o filho, eu não era perfeito. E ele me prometeu. E agora, quando eu cometo minhas falhas, Deus sabe que eu não sou perfeito. E Ele não vai mudar o plano para comigo. Porque Ele sabe que eu não concordo com essas falhas. Eu cometi o erro, mas eu pedi perdão. E Ele é misericordioso em perdoar. Aí o diabo diria assim: mas então me diga por que Deus mandou você matar o menino. Abraão iria responder: eu não sei o porquê, mas eu sei que Deus cumprirá o seu plano na minha vida. Aleluia! Por isso, irmão, que Paulo disse aqui: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Se a nossa vida às vezes é difícil, pensa nos nossos pais. Abraão não tinha um outro exemplo para olhar, porque antes dele ninguém tinha feito aquela caminhada. Mas mesmo assim, ele venceu. E por que ele venceu? Porque ele não deu lugar para arrazoamento. Porque ele manteve olhando para a palavra de Deus. Ele só tinha algo que mantinha ele posicionado: Deus não pode falhar. Deus não pode mentir. Deus me chamou, eu sei que Ele me chamou. Ele prometeu, e Ele não prometeu baseado nos meus méritos. Então eu sei, não fui eu que prometi, foi Ele. Ele vai cumprir. Eu não sei como, mas Ele vai cumprir. Aí, irmãos, é tão linda essa parte, irmão, porque quando ele chega no pé da montanha, onde ele iria fazer o sacrifício, estava com ele o menino Isaque, filho, que Deus pediu para sacrificar, e os servos de Abraão. Aí Abraão olha assim para os servos e diz assim: vocês fiquem aqui nos esperando, porque eu e o menino vamos subir a adorar a Deus e voltaremos. Irmãos, nessa hora que ele disse isso, eu creio que o diabo na hora veio no ouvido: voltaremos? Como voltaremos se Deus está mandando você matar o menino? Mas Abraão, por certo, olhava e dizia para si mesmo: Abraão, eu não sei explicar, mas eu não me vejo descendo esse monte sozinho, porque sem meu filho não tenho como ter uma grande nação. Mas pode ser através de outro filho. Não, Deus disse que era através desse filho. Essa é a promessa. E lá subindo o monte, de repente desperta a atenção do menino. Por quê? Papai, nós não estamos indo para oferecer o sacrifício? Sim, meu filho. Pois é, a lenha está aqui, o fogo está ali, o cutelo está aqui na sua mão, e o cordeiro onde está? Irmãos, o que disse o pai Abraão? O cordeiro, meu filho, Deus proverá. Aleluia! Deus proverá. Ele ainda é o Deus proverá. Às vezes, irmão, tua alma faz a pergunta que nem o Isaac fez: fulano, a Bíblia está aqui, a promessa de Deus está ali, mas cadê a tua vitória?
Você continua falhando nos mesmos erros. Aonde está a fé de arrebatamento em você? Não é isso que o diabo diz na tua vida às vezes? Mas você responde como Abraão: a mensagem está aqui, a Bíblia está aqui, o arrebatamento está ali, e a fé de arrebatamento, Deus proverá. Por que Deus proverá? Porque Ele foi quem me chamou. Aleluia! Por isso Paulo nos chama aqui, irmãos, para olhar para essa nuvem de testemunhas. Porque assim como eles venceram, é assim que nós vencemos também. Nós poderíamos falar aqui do José também. Olha a caminhada do José, irmãos. Deus mostra para ele por visão que ele seria um líder, que os seus irmãos iam se prostrar diante dele. E ele sabia que aquilo era de Deus. Mas de repente o papai chama Jacó e diz assim: meu filho, vai até o campo ver como é que estão os seus irmãos, e leva comida para eles, e traga a notícia deles para mim. Lá vai José, feliz, caminhando pelo caminho, olhando, lembrando dos sonhos, das promessas de Deus. E quando ele chega lá, ele olha os seus irmãos com a cara de raiva, e daqui a pouco começa a cochichar no ouvido de um outro, e agarra ele e diz assim: agora, que será de você, filhinho do papai? Que vai ser de você? Nós vamos te matar agora. Ah, irmão, naquela hora o diabo por certo veio no ouvido de José: cadê a promessa que você seria um líder? Eu creio que José só pensava assim: eu não sei como vou sair dessa, mas eu vou sair. Porque Deus falou, ele tem que cumprir. Depois que arranca do poço, vende para os midianitas. Vai ele lá para a terra do Egito, é vendido para Potifar. Lá na casa de Potifar, José prospera. E tudo vai bem agora. E de um escravo, Potifar chama e coloca ele em primeiro lugar, só abaixo dele mesmo. Coloca ele de chefe de toda a casa. Penso que José, assim como Abraão, quando teve o filho, achou que todas as provas tinham acabado. José também olhou, agora chefiando, mandando. Por certo ele pensou: as minhas lutas foram difíceis, mas agora fui aprovado. Quando ele menos espera, a mulher de Potifar começa a tentá-lo. E ele foge para lá e foge para cá. E ela faz aquela armação, inventa aquela mentira, e José vai cair aonde? No fundo da cadeia. E o diabo vem lá no ouvido de José e diz: que tu era chamado, não tem como negar. Olha tudo que você passou, mas você pecou contra o Espírito Santo, por isso Deus te abandonou. O diabo fala para vocês. Mas sabe como você faz para responder o diabo? Olha para dentro da tua alma. Pergunta para a tua alma o que ela diz, não para a tua mente. Porque na mente é onde o diabo fala. Na mente vai dizer: eu acho que eu pequei mesmo. Mas olha para a tua alma. E pergunta para a tua alma assim: minha alma, você tem desejo do céu? E quando a alma disser: sim, eu almejo pelo céu, você vai dizer assim: Satanás, está vendo? Se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Aleluia! Daí o diabo vai intercambiar e vai dizer assim: mas esse desejo é um desejo teu. Aí você diz: Satanás, você mesmo sabe que como homem eu nunca desejaria o céu. Esse desejo que está aqui é Deus que colocou. E Deus não colocaria desejo do céu se não houvesse um céu para mim. Aleluia! Um jovem chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, eu desviei, irmão Brana. Eu fiz coisas terríveis no mundo. Será que ainda há uma chance para mim? Qual foi a resposta do profeta de Deus? Ele fez a mesma coisa que eu disse:
mandou perguntar para a alma dele e disse: moço, existe em você desejo de ser perdoado? Ele disse: sim, irmão Brana, como eu gostaria se houvesse perdão para mim. Daí ele disse: então há um perdão para você, porque se não houvesse um perdão, não haveria desejo de ser perdoado. É isso, irmão. É ali onde você agarra e dá na cara do diabo. Quando você enfrentar suas lutas, lembra desse culto. E lembra de Abraão, lembra de José. Eles foram como nós, altos e baixos. Houve momentos que eles olhavam e não sabiam como iam sair daquela. Mas eles somente se firmavam dizendo assim: Deus sabe. Eu não sei como vou sair. E eu disse que no decorrer do culto você ia saber se você foi revelado ou convencido. E você já descobriu que você foi revelado. Porque revelado é esses, irmãos, que mesmo às vezes no fundo do poço, clama por Deus. Revelado é esses, que mesmo que cair, cai no meio do caminho. Não faz barraquinha do lado da estrada para ficar por ali. Não. Revelado, ele diz: eu vou chegar. Eu não sei como, mas eu vou chegar. Pessoas que é revelada, elas dizem assim: eu tenho falhas, eu tenho problemas, eu não sou o que eu devo ser, mas eu amo essa mensagem, eu creio nessa mensagem. Aleluia. Eu já vi, você já viu também. Você já viu pessoas que às vezes desvia, cai, mas elas são respeitosas com o povo de Deus. Sim, elas respeitam, elas defendem, mas cedo ou mais tarde Deus traz elas. Por quê? Porque são pessoas que mesmo caído, irmão, elas continuam crendo, dizendo assim: eu posso estar errado, e estou, mas essa mensagem é de Deus. Não fale contra esse povo, não fale contra essa igreja, não fale contra esse pastor. Eu não consigo viver o que eles pregam, mas eles estão certos. Mais cedo ou mais tarde Deus trata com essa pessoa e traz, porque prova que essa pessoa foi revelada. Mas quando você vê pessoas, quão triste é, irmão, no dia em que vivemos, nós vemos pessoas aí descrendo da mensagem, descrendo do profeta, blasfemando. Pessoas que antes citava, conhecia todos os selos e tudo, e daqui a pouco viraram incrédulos. O que houve? Nunca foram revelados. Somente tinham um conhecimento intelectual da mensagem. Então, irmãos, eu poderia continuar aqui, mas eu quero terminar dizendo, irmãos, você é um predestinado. Você foi revelado. Você tem visto as características de Abraão, daquele santo, as mesmas que está em você. Ah, mas eles eram pessoas cheias de poder. Sim, mas cheio de falha também. A Bíblia diz assim: Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós, mas orando pediu para que o céu se fechasse, e por 3 anos não se choveu. Voltou a orar e pediu que viesse chuva, e houve chuva. A Bíblia não diz assim: Elias, um homem sobrenatural, um homem diferente de todos. Não, um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. A prova que ele era sujeito, irmão, você encontra ele hoje, ontem, vamos dizer, no Monte Carmelo, batendo forte e dizendo assim para os profetas de Baal: ei, cadê o teu Deus? Ele não vai mandar fogo no altar de vocês? Ei, grite mais alto. Quem sabe ele está viajando ou está dormindo. Aí quando eles desistiram, ele vai lá, prepara o altar, e ele, bem confiante, diz: Senhor, manda fogo, prova que o Senhor é Deus. E o fogo de Deus desce. Ontem era assim, mas hoje você olhou, cadê o Elias? Chorando debaixo de um pé de zimbro. Com medo de quem? De uma mulher.
Ontem ele enfrentou 400 profetas de Baal, bateu o pé e mostrou que Deus era Deus. E agora está lá ele chorando. Está com medo do quê? Houve algum demônio muito grande que apareceu? Não, estou com medo de Jezabel. Ela matou os profetas e quer matar eu também. Veja, irmãos. Mas a prova que ele tinha a revelação de Deus é que ele não ficou ali. Ele clamou a Deus, Deus veio, fortaleceu, ele se levantou e seguiu a caminhada. Então, irmãos, é isso. Que Deus te ajude. Terminando, eu quero contar uma história que o irmão Brana conta, para que você faça isso também. Ele conta de um irmão que sofria muito com pensamentos negativos que o diabo vinha, dizer que ele não era salvo, dizer que ele, sabe, tem pessoas que às vezes estão tão moídas, você vai lá, o que foi? Eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, não sei o que. Irmão, a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela nunca mais sente remorso de nada, porque o único que dá temor é Deus. Como que eu vou estar com temor se eu pequei contra o Espírito Santo? E aquele irmão, o diabo judiava dele. E às vezes ele estava animado e às vezes ele estava acabado. E eu pensava que o céu não era para ele, eu acho que é para os outros, mas para mim não adianta. Mas um dia, sabe o que ele fez? Ele pegou, foi num lugar lá e dobrou o joelho e disse: eu vou buscar Deus. E começou a orar, orar, orar. De repente ele sentiu algo, irmão, dentro do coração dele. Quem sabe você olha e diz: mas eu nunca senti isso. Olhe para trás. Às vezes não foi numa oração, mas às vezes foi num culto, que aquela presença veio e te tomou, que parece que você podia sair dali agora e encontrar qualquer diabo que você derrubava. Sim, e ele sentiu aquilo. Sabe o que ele fez? Ele sabia que em outras vezes ele já tinha sentido coisas de Deus, mas depois o diabo vinha e fazia ele duvidar. Quando ele sentiu aquilo, irmão, Mombrana disse que ele pegou uma madeira, uma marreta, e foi ali onde ele estava orando e fincou no chão. Bem firme. E depois, quando vinha aqueles pensamentos negativos, ele ia lá onde estava aquela estaca e dizia: e isto, Satanás? Está vendo essa estaca aqui, ó? Aqui Deus falou comigo. E você tem que fincar uma estaca também. E às vezes a estaca pode ser fincada essa noite. E quando o diabo vem dizer alguma coisa, você diz: diabo, e aquele dia? O pastor não sabia o que tinha passado na minha mente durante a semana, durante alguns dias antes do culto. Como que Deus falou? Como que Deus não me ama? Como que Deus não me chamou? E aí você finca essa estaca, irmão, e olhe para frente, e vai adiante, e diga: se eu tiver que cair, eu caio, mas caio no caminho, porque alguém vai passar, vai me ajudar, mas não vou me encostar na beira do caminho, não. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Louvado seja Deus. Enquanto o irmão sola o hino, feche seus olhos, agradeça a Deus. Deus falou conosco, irmãos. Aleluia. Eu sei que Deus falou, e falou especialmente com alguém aqui essa noite. Você está fincando uma estaca, e quando o diabo vier, você vai dizer: e isto, Satanás? Aleluias. Olha pelo caminho que você já andou, olha pelos caminhos que você já passou. Quantas oportunidades você já teve de abandonar a fé, mas de repente algo vinha dentro de você e você dizia: eu não posso ficar parado, eu não fui feito para esse mundo. Oh, irmãos, o céu é para esses. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu cometi tantas falhas,
Eu prefiro estar ao lado de uma pessoa que errou 100 vezes, mas acertou, pediu perdão as 100 vezes, do que estar ao lado de alguém que nunca errou, mas que o dia que errar não volta atrás, não acerta. Se Deus não estivesse contigo, você não estaria aqui hoje. Você não teria vencido aquela prova que você venceu aquele dia. Deus realmente tem te chamado. E Paulo disse assim: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Diga comigo: não fui eu. Diga: não fui eu que fiz a promessa. Foi Deus. E Ele é Deus para cumpri-la na minha vida. Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. O senhor pode me ajudar, irmão? Eu quero